Olá, meus amigos, vamos continuar o assunto hidrostática. Hoje, aula 02, pressão e líquido, ou seja, teoria de Stevens. Se você perdeu a definição de pressão e densidade sobre a aula 01, vá lá no canal e assista essa aula, é importante. O assunto hidrostática nós dividimos em 5 partes, então essa é a nossa segunda parte. Eu espero que você goste, assista o vídeo até o final e vamos à aula. Bem, vamos dar continuidade agora, pressão em um líquido. Antes de tudo, vamos falar sobre o peso em um líquido. Como é que a gente pode definir, como a gente pode também representar o peso de um líquido. Então lembrem, peso é massa vezes aceleração da gravidade. Mas massa também pode ser densidade vezes volume. Então, onde tem massa, você pode substituir por densidade vezes volume, tá bom? Então vamos lá, então densidade vezes volume vezes a aceleração da gravidade. Mas também, onde tem volume, você pode escrever área vezes altura. No caso, por exemplo, um cubo. Você calcula a base do cubo, que é a área, e multiplica pela altura, aí você tem o volume de um cubo. Então, onde tem volume, vamos colocar área vezes altura, tá bom? Então, essa é uma forma também de você calcular o peso de um corpo, em especial de um líquido, porque aqui vamos falar de densidade. E basicamente, quando se fala de líquido, você escreve muito sobre densidade, tá bom? Agora vamos falar sobre o teorema de Stevens. Bem, nós temos o seguinte, olha, o teorema de Stevens fala sobre pressão, diferença de pressão. Mas para isso, vamos representar o seguinte aqui: um copo de um líquido, e aqui nós temos uma área da base desse líquido e uma área também na parte da superfície do líquido. E aqui esse líquido tem uma certa profundidade, uma certa altura aqui, H. Ok? Então nessa área superior você tem um peso da atmosfera. Esse peso é uma força, claro, vamos chamar de FA. Temos também o peso do líquido, é vertical e para baixo. Bem, como esse líquido está em equilíbrio, tem que ter uma força contrária na parte inferior, nessa área inferior. E essa força vamos chamar de FB, tá bom? Então, como está em equilíbrio, o que está para cima é igual ao que está para baixo, ou seja, o líquido não está nem subindo nem descendo, é um equilíbrio estático. Então nós temos aqui o FB, vai ser igual à soma dessas duas forças, ou seja, do FA mais o peso do líquido. Nós já falamos sobre o peso do líquido, como pode ser representado, você lembra? Vamos voltar na página anterior. Então vamos substituir lá naquela expressão, a expressão desse peso. Bem, então onde tem o peso, vamos substituir pelo peso com densidade, tá bom? Não massa vezes aceleração, mas densidade, área, profundidade e aceleração da gravidade. Agora, para passar tudo isso para a pressão, basta nós dividirmos pela área, isso mesmo. Nós dividimos todos os membros por A, de área. Então, a força B no ponto B, bora ver um ponto B aqui, tá aqui, esse ponto aqui, ó. Qual vai ser a pressão nesse ponto? Então, se eu divido FB por A, vai ser o peso, vai ser a pressão no ponto B. Então, vamos chamar de PB. É igual a pressão na superfície A aqui, ó, da superfície superior. Vamos chamar de A. Então, vai ser PA. E aqui podemos cancelar o quê? Área com área aqui, ó. Então, essa pressão é a pressão hidrostática, ou seja, a pressão do líquido. Mas a pressão lá no fundo, no ponto B, vai ser a pressão, no caso da atmosfera, que nós estamos vendo aqui, mais a pressão hidrostática do líquido. Se você passar o PA para o lado esquerdo, você vai ter a diferença de pressão, vai ser igual à pressão hidrostática, ou seja, a pressão do líquido, densidade, a aceleração da gravidade e a profundidade. Tudo bem? Agora vamos falar sobre a unidade da pressão. Aliás, nós já estudamos, mas só para rever. Mas o importante saber agora é que nós falamos sobre pressão atmosférica. Então, atmosférica vamos chamar de ATM, vamos abreviar, tá bom? Então, a pressão atmosférica a nível do mar vai ser igual a 1 ATM, ou então igual a 76 centímetros de mercúrio, ou seja, relaciona a altura da coluna de mercúrio com a pressão atmosférica, 76 centímetros de mercúrio. Ou ainda, passando de centímetros para milímetros, vai ficar 760 milímetros de mercúrio, que também é aproximadamente 1 × 10⁵ Newton por metro quadrado ou Pascal aqui, porque
que você pode relacionar a altura da coluna de mercúrio com pressão. Também é unidade de pressão. Então, a pressão normal, quando você vê em algum exercício, equivale a 1 atm. A pressão no interior de um líquido homogêneo em equilíbrio varia com a profundidade conforme o gráfico. Considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine. Aqui é o gráfico. Na horizontal você tem a profundidade, está em metro. E na vertical você tem a pressão. Perceba que está por 10 a quinta newton por metro quadrado. Então, todas as medidas você tem que multiplicar por 10 a quinta newton por metro quadrado. Então, esse é o gráfico. Tá bom? Então, ele pede a pressão atmosférica. Pressão atmosférica você mede na superfície do líquido, ou seja, quando a profundidade é zero. Então, olhando para o gráfico, olha, a profundidade é zero, está aqui. E nesse ponto, a pressão que corresponde a esse ponto é a pressão de 1 atm ou 1 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado. Então, aqui é só olhar para o gráfico e responder. 1 atm ou 1 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado. Ele quer a densidade do líquido. Bem, nós temos aqui pressão no ponto B igual a pressão no ponto A, mais densidade, a aceleração da gravidade e profundidade. Perceba que você pode fazer a diferença de pressão. Pressão mais profundo e a pressão um pouco mais próximo da superfície. Essa diferença é a pressão hidrostática. Então vamos fazer o seguinte, vai pegar dois pontos aqui para encontrar a densidade do líquido. Vamos pegar esse ponto que está aqui no número 1 e o ponto que está no ponto 1,2, mas pode ser qualquer ponto daqui, mas tem que ser dois pontos. Poderia ser 1,2 e 1,6, por exemplo. Tem que pegar duas pressões para encontrar a densidade. Então, fazendo as substituições aqui. Nós temos ponto B, vamos chamar esse aqui é o mais profundo, a 1 metro. E na superfície, vamos chamar de ponto A. Então, ponto B vai ser 1,2, é isso? Vezes quanto? 10 a quinta, tá bom? Todos esses números na vertical tem que ser multiplicados por 10 a quinta. Aqui. Pressão no ponto A vai ser 1 vezes 10 a quinta. Mais densidade, nós estamos à procura. A aceleração da gravidade é para usar igual a 10. E a profundidade é a diferença do ponto de um para o outro. Aqui nós estamos entre 0 e 1. Vamos inverter tudo, porque nós estamos à procura do D, não é isso? Vamos botar o D para o lado esquerdo. Então, mudamos apenas as posições. Quem estava na direita foi para a esquerda, quem estava na esquerda foi para a direita, tá bom? Então, isolamos aqui o D, né? Ficou 10D. Por que 10D? Porque 10 vezes 1 dá 10, ficou 10D. Então, vamos passar agora 1 vezes 10 a quinta para o lado direito. Então, vamos tirá-lo dessa posição e passar lá para o lado direito. Então, era mais, passou a ser menos. Vamos lá, 10D vai ser igual, ó. Perceba que você vai repetir a base aqui e apenas subtrair 1,2 menos 1. Então temos 1,2 menos 1 dá quanto? 0,2. Repete o 10 a quinta. Agora sim, ó, vamos dividir tudo por 10. Por que por 10? Para nós isolarmos o D. E aqui a gente cancela o 10. Ó. Por isso que vai dividir tudo por 10. Então cancela 10 com 10. E vamos dividir, olha, 0,2 por 10. Dá quanto? Dá igual a 0,02 vezes 10 aqui. Bem, para nós botarmos isso aí em notação científica, não pode ser 0, tem que ser 2 aqui. Então a vírgula tem que andar para trás do 2. Quantas casas? 2. Perceba que ele vai aumentar o algarismo. Se vai aumentar, o expoente aqui vai diminuir. Eles são inversamente proporcionais. Quando um aumenta, outro diminui. Então quantas casas ele vai aumentar? 2, não é isso? Vai ficar 2 casas e o 5 vai diminuir 2 casas. Então vai ficar 2 vezes 10 a terceira. Quilograma por metro cúbico. Para você se acostumar com a transformação. Então pode ser 2 vezes 10 a quinta. Aliás, desculpa, 2 vezes 10 a terceira quilograma por metro cúbico. Ou ainda 2 gramas por centímetro cúbico. Tá bom? O fator de transformação de quilograma por metro cúbico para gramas por centímetro cúbico é o 10 a terceira aqui. Ó. Então se tiver 10 a terceira, tá, quilograma por metro cúbico. Para passar para gramas por centímetro cúbico, basta tirar esse 10 a terceira, tá bom? Tem que saber a pressão hidrostática a 5 metros de profundidade. Perceba que a pressão hidrostática é aquela expressão que é a densidade, a aceleração da gravidade
e profundidade. Só isso. Então essa parte aqui, ó. Então tá aí. Densidade, aceleração da gravidade e profundidade. Nós temos, olha, densidade já foi encontrada, 2 vezes 10 a terceira. A aceleração da gravidade, no caso aqui, é igual a 10. E a profundidade foi dada, 5 metros. Então, multiplicando 2 vezes 50 dá 100. Não é isso? Repete 10 a terceira. Então, colocando em notação científica, nós vamos diminuir 2 casas aqui. Ó. Esse aqui vai diminuir 2 casas, que vai aumentar 2. Então, em vez de 100, vai passar a ser 1 apenas. E aqui aumenta 2 casas. Vai ficar 1, não é isso? Olha, diminuiu 2 casas. E 3 vai receber 2 casas. 3, 4, 5. Vai ficar 10 a quinta. Newton por metro quadrado. Mas também, se você quisesse colocar em ATM, ia ficar quanto? 1 ATM apenas. Então, o fator de diferença entre Newton por metro quadrado e ATM é o 10 a quinta. Tá bom? Se tiver 10 a quinta, Newton por metro quadrado. Tirou 10 a quinta, passou a ser ATM. A pressão total a 5 metros de profundidade. Vamos pegar aqui o teorema de Stevens, né? Pressão B igual a pressão A mais densidade, aceleração da gravidade e profundidade. Pressão total, você vai ter a pressão da superfície, no caso aqui a profundidade 0, então a pressão é 1 vezes 10 a quinta. Nós já temos a pressão hidrostática a 5 metros, que foi a letra C. No caso aqui vai ser também igual a 1 vezes 10 a quinta, nós já encontramos, tá bom? Então aqui basta somar, olha, porque a base repete e soma apenas 1 mais 1 aqui. Então, 1 mais 1 dá 2. 2 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. Ou, se fosse em ATM, vai ficar quanto? 2 ATMs. Tranquilo, né? Vamos para mais um exemplo. A pressão exercida por um gás pode ser medida por um manômetro de tubo aberto, figura A. Ou por um manômetro de tubo fechado, figura B. Vamos ver aqui essa figura logo aqui. Tá aqui, figura A e figura B. A altura da coluna de mercúrio no manômetro de tubo aberto é 20 centímetros. É o H1. Sabendo que a pressão atmosférica é igual a 76 centímetros de mercúrio, determine a pressão exercida pelo gás em centímetros de mercúrio, milímetros de mercúrio e ATM. Né? Então nós temos aqui a figura, vamos fazer aqui a figura. Então H1 foi dado 20 centímetros. Então pressão no ponto A, olha, como está no mesmo líquido e no mesmo nível, a pressão do A vai ser igual à pressão do B. Tá bom? O A aqui está na divisória entre o gás e o líquido mercúrio. Aqui. Então nesse caso aqui você vai encontrar a pressão do A igual à pressão do B, como está aqui. Então só que a pressão do A é a própria pressão do gás, que está acima dele. E no ponto B, como está aberto, pressão atmosférica mais a pressão da coluna do líquido aqui que está em cima do ponto B. Então você vai ter, no caso aqui, essa altura aqui é de 20 centímetros. E em relação à pressão atmosférica, é de 76 centímetros de mercúrio. Então a pressão do gás, em função da coluna de mercúrio, da altura da coluna de mercúrio, vai ser igual a 96 centímetros de mercúrio. Tá bom? Então essa é a representação da pressão do gás na unidade de centímetros de mercúrio. Só que ele quer também em milímetro. Como é que faz para milímetro? Bem, é só transformar 96 centímetros para milímetros. Como é que fica? Basta acrescentar o zero. Olha. Então vai ficar 960 milímetros de mercúrio. Agora tem outra casa aqui que ele quer. Olha. Ele quer em ATM. Como é que a gente faz? Vamos fazer a transformação. Lembrando que um ATM equivale a 76 centímetros de mercúrio. A gente quer saber em ATM quanto vale 96 centímetros de mercúrio. Nós estamos transformando, tá bom? Então cancela centímetro de mercúrio por centímetro de mercúrio, multiplica meio pelos extremos. Então x vezes 76 dá 76x. E 96 vezes 1 dá 96. Essa expressão já está em ATM, porque centímetro de mercúrio foi cancelado aqui. Então o que resta aqui é em ATM agora. Vamos dividir tudo por 76. Cancela 76 por 76. Dividido 96 por 76
é igual a 1,26 atm. Então nós temos a resposta em 96 centímetros de mercúrio, 960 milímetros de mercúrio e 1,26 atm. Essa foi a letra A. Letra B. A altura H2 da coluna de mercúrio no manômetro de tubo fechado. Então, fazendo aqui uma comparação, onde tem essa linha alaranjada, a pressão é a mesma, tá bom? Então, aqui no ponto A, você vai ter ponto B. Então, como está no mesmo líquido e no mesmo nível, essa pressão no ponto A vai ser igual à pressão no ponto B. Só que aqui agora não é mais aberta, é fechado. Então, aqui não vai ter pressão atmosférica. Aqui, nesse exemplo, teve porque era aberto. Então, aqui a diferença é que não tem pressão atmosférica. Vai ser apenas a coluna hidrostática aqui do líquido que vai fazer a pressão no ponto B, que vai ser igual à pressão no ponto A. Pressão B igual à pressão A. Bem, pressão B, aqui é a própria altura H2. Nós estamos usando aqui a altura da coluna de mercúrio como pressão, lembre disso. Então, nós temos o próprio H2. E a pressão do ar é a pressão do gás, olha, que nós temos aí em cima. 96 centímetros de mercúrio. Então aqui vai ser igual a 96 centímetros. Ou seja, o H2 é igual a 96 centímetros. Tranquilo? Você pode relacionar a altura da coluna de mercúrio com pressão. Então é isso, pessoal. Uma aula muito rápida e prática. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dá um like. Então, um abraço. Até a próxima aula. Fique com Deus. Tchau. Thank you.